Deus abençoe, presbítero Alain, por esses momentos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E parece que esse último hino já pregou o que eu tinha que pregar hoje. Acho que está tudo aí resumido. Sem Deus nada nós somos, né? Estamos perdidos se Ele sair da nossa vida, se Ele não olhar para nós com o seu olhar de misericórdia, nós estamos perdidos. Não somos nada sem Ele e temos que ter esse Espírito dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Nós estamos falando sobre Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria e paz. Esses três têm a ver com Deus, tem a ver com o nosso íntimo, com o nosso ser, com o nosso relacionamento com o Pai. Agora nós vamos ver mais três que tem a ver com o relacionamento meu com você, meu com a minha família, o relacionamento entre os homens. E o primeiro dele que nós estaremos estudando nesta noite é paciência. Algumas versões vão dizer longanimidade. Então, nós temos aí essas palavras para podermos estar trabalhando hoje. Então, o fruto do Espírito em relação a Deus: amor, alegria e paz. Agora, estaremos estudando o primeiro fruto que tem a ver com relacionamento entre os homens, de maneira vertical, né? Vertical foram os três primeiros. Agora, de maneira horizontal, esses três que se seguem. Estaremos estudando primeiro hoje. Fruto do Espírito. Eu coloquei nas nossas redes sociais aí hoje alguns pensamentos e teve alguns que eu não coloquei. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo gerado em nós. À medida que o Espírito Santo vai produzindo as características do fruto, mais nos tornamos parecidos com Ele. Está entendendo? O Espírito Santo vai lá em Jesus, pega a medida, a estatura de varão perfeito e faz ser realidade na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade. À medida que o Espírito Santo vai produzindo essas características ou fazendo com que eu venha a ser frutífero, venha produzir fruto que tem origem celestial, origem em Deus, origem no Espírito, transforma qualquer homem carnal, qualquer homem pecaminoso, num novo homem, numa nova criatura. É transformação real, transformação verdadeira. O Espírito Santo nos faz andar, nos faz amar como Deus nos amou. Já foi lido hoje, né? Ele nos dá a verdadeira alegria, que não está alicerçada em coisas materiais, mas está ancorada na eternidade. A nossa alegria não está baseada aqui nas coisas humanas, mas a nossa alegria está lá no céu. A nossa alegria está na esperança que Deus prometeu e irá cumprir. Temos paz quando a nossa mente está cheia do Espírito Santo. Somos levados à imagem real que Deus deseja para nós, a imagem de Cristo. O que você é, ainda não é aquilo que Deus deseja para a sua vida. E quanto mais eu busco, quanto mais eu abro o coração, quanto mais eu adoro a Ele em espírito e em verdade, mais Ele vai me transformando de forma que eu seja mais parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Cristo, mais fácil vai ficar de vencer as lutas. Quanto mais parecido com Cristo, muito mais fácil vai ser de entender a ação humana, a ação carnal, a ação demoníaca e a ação de Deus. A ação do Espírito Santo. Então, qual é a imagem de Deus para você? Quem
você acha que Jesus quer que você se pareça? Às vezes as pessoas querem imitar um artista famoso, um jogador de futebol, as pessoas querem se parecer, ser descolada, querem conhecer, muitas vezes, esse tipo de pessoas. Porém, a Bíblia, o Espírito Santo, quer nos tornar parecido com a pessoa mais importante da terra. Nada mais, nada menos do que com o Senhor Jesus. A imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus na terra. E Deus quer que nós sejamos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Somos irmãos de Jesus, co-herdeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Na verdade, ele só diz como eu sou de Cristo, né? Mas eu fiz questão de colocar a palavra imitador novamente. Paulo percebia que as boas qualidades que o tornavam um cristão verdadeiro eram as que o Espírito Santo imprimia em seu caráter. Na verdade, ele era apenas uma cópia. Quantos querem ser cópia de Jesus nessa terra? Quantos compreendem que o que Deus deseja para você é algo sublime, é algo grandioso? Ele não quer te comparar com um grande profeta, com um grande homem de Deus da palavra. Ele quer te comparar com o Senhor, com o Salvador, com o Rei dos Reis, com a luz deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas que você seja como Davi, como Moisés, como Abraão, mas a estatura de varão perfeito é Jesus. E é essa estatura que Jesus está tentando fazer de você. Às vezes essa gestação, essa geração, essa transformação, ela demora. Ela é dolorosa, mas vale a pena, vai valer a pena. No final, seremos semelhantes a Ele, veremos Ele face a face, assim como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos corpos serão transformados iguais, na semelhança do corpo de Jesus, que foi semeado em corrupção, em carne, mas ela ressurgiu, renovada, transformada. É assim que Deus quer. Semeamos o nosso corpo em corrupção, mas quando ressuscitarmos, não haveremos de ser iguais somos hoje. Quando há a partida de alguém, como o Hélio colocou alguém da sua família hoje, que partiu para a eternidade. Quando há uma perda, quando há alguém que morre, quando as pessoas servem a Deus de coração, nós sabemos para onde elas estão indo. Nós sabemos que a eternidade aqui nos espera. Nunca mais seremos iguais. Talvez seja por isso que nós ficamos olhando para o caixão, ficamos olhando para a pessoa que está ali, porque é uma despedida. É uma despedida, sim. Nunca mais veremos essa pessoa da forma que ela é. Se um dia viermos a vê-la, se ela entrar na eternidade, nós também, nós a veremos com um corpo incorruptível, transformado. Não há mais deficiência, não há mais diferenças, não há mais nada de acepção, de diferença que possa ter de uma pessoa para outra, econômica. Não há mais nenhuma diferença. Todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus. E eu creio. Então, se você tem alguma coisa de bom, não é porque você é melhor do que o outro irmão. Não. Às vezes nós temos caráter, nós já estamos transformados de uma maneira que a gente age de maneira melhor do que outras pessoas. Mas essa outra pessoa só precisa abrir o coração para que a transformação do Espírito Santo comece na vida dela. E aí sim, nós seremos semelhantes a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Paciência.
paciência, longanimidade. Quem já ouviu falar as pessoas falarem assim, paciência de Jó? Quem já ouviu falar? Paciência de Jó, né? Essa é a paciência que Deus quer dar para você. Eu até já escrevi também hoje assim, não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, né, do que eu escrevi. Mas o fruto do Espírito é o elo resultante da promessa que Jesus fez à igreja, para que ela se tornasse participante da natureza divina. A paciência, esse fruto do Espírito, é o elo da corrente que nos torna imagem dele, em que é possível os homens olhar para você e ter um vislumbre do que é divino, do que é celestial, do que é espiritual. Nós podemos refletir a glória de Deus na terra. Podemos refletir a glória de Deus no nosso caráter, no nosso andar, no nosso falar, quando Ele brilha em mim. Quando Ele tem acesso ao meu coração, eu posso refletir essa glória de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 4 até o 8, ele vai falar algo bem parecido com o fruto, com as características do fruto. Ele conseguiu enxergar as mesmas características que o apóstolo Paulo, ao falar do fruto do Espírito. Ele acrescenta, lá no capítulo 4, que essa nova natureza, essa natureza divina, nos ajudaria a fugir da corrupção do mundo. Nós vamos fugir do mal, fugir do pecado. E é literalmente mesmo, fugir de muitas coisas que querem nos aprisionar, pelo simples fato do Espírito Santo começar a operar em nós. Irmão, não tem crentão sozinho, não tem crentão poderoso demais, por causa das quantidades de horas que ele passa de joelho. Não, não, não. É Cristo em nós. É Deus em nós, é a presença de Deus que faz com que a gente se torne vitorioso, que faz com que a gente cresça, que faz com que a gente diga não ao pecado, que faz com que a gente fuja da tentação, que nos faz trilhar o caminho correto. É a presença dele em nós, é a transformação diária do caráter nosso no caráter de Cristo. O fruto do Espírito surgindo na nossa vida. E Paulo continua, Paulo não, Pedro, falando que a gente vai fugir dessa corrupção. Ele ainda nos estimula a empenhar. A palavra, na minha versão, está escrito empenhar. A gente tem que se empenhar nessas características. Que características? As características do Espírito, do fruto do Espírito. Ele vai falar de paciência, de perseverança, de amor. Ele vai falar de várias características que também são características do fruto do Espírito. Fraternidade não está incluída, mas o amor está incluído na fraternidade também. Domínio próprio, ele fala do domínio próprio. Então ele nos estimula a empenhar e acrescentar à nossa fé as características desse fruto. Ele não está falando do fruto, sou eu que estou fazendo a comparação, que ele enxergou a mesma coisa que Paulo. Paulo está falando de características de homem de Deus, de mulher de Deus, e Pedro também está falando que eu tenho que olhar para a virtude, eu tenho que olhar para as características que o próprio Cristo tem, que o próprio Espírito faz, para que eu possa ser vitorioso. Acrescentar à nossa fé essas virtudes
que na verdade são bem parecidas com as características do fruto do Espírito. E ainda faz um alerta, que se estiverem crescendo em nossa vida, não seremos improdutíveis. Você só vai produzir fruto do Espírito se você buscar as coisas que são de Deus. Se você buscar as características do fruto do Espírito. Se você se exercitar em fazer coisas que possam beneficiar a presença de Deus em você. Tem que ter domínio próprio, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós seremos produtivos quando nos empenharmos nesses frutos. Amém? Nessas características, né? Aqui ele fala do domínio, fala do conhecimento, fala de virtude, fala de conhecimento, fala de domínio próprio, fala de perseverança, fala de piedade, santidade e fala de fraternidade e do amor. O versículo 8 diz assim: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. É impossível ser improdutível se o Espírito Santo estiver abundante em mim. Eu quero fazer alguma coisa. Eu me apresento. Eu chego perto de quem está fazendo e ajudo a carregar a carga. Os líderes de departamento, aqueles que estão fazendo alguma coisa. É só chegar perto que muitos estão precisando de ajuda. Mas a gente fica de longe esperando alguém nos escolher. A gente fica de longe esperando alguém apontar o dedo para a gente e falar assim: gostei de você. Você é uma pessoa bacana. Eu quero trabalhar com você. Se fosse eu esperando para ser pastor assim, talvez até hoje eu seria membro da igreja, apenas membro. Mas um dia, o pastor presidente falou assim: o jovem que quiser vai para a porta. E desse dia para cá, o Senhor tem feito esse sonho acontecer na minha vida. Tem feito esta chamada de maneira que não foi direcionada, não foi direta, mas eu ouvi o chamado de Deus. E eu me coloquei à disposição de fazer a obra do Senhor. Às vezes a gente fica muito querendo, né? Que alguém fale em profecia para dizer que a gente vai ser obreiro. Fala em profecia que fala que a gente vai evangelizar, que a gente vai fazer alguma coisa. Enquanto Deus está procurando por voluntários, por pessoas que façam primeiro, antes de serem reconhecidas pelos homens, que sejam reconhecidas diante de Deus. Essas lições são poderosas, né, para nos ajudar a entender que a paciência é fruto de perseverança. Firmes na fé, perseverando assim, quando nada mais é possível fazer, a gente espera no Senhor. Fez tudo, orou, jejuou, trabalhou, falou, fez, nada aconteceu? Nada. Espera no Senhor. Não é esperar no Senhor e ficar esperando uma bandeira, um sinal, um anjo para você agir. Vai fazendo aquilo que está dentro das suas condições, dentro da sua força. A Bíblia manda fazer. Faça conforme a tua força. Não é conforme a força do outro. É conforme a tua força. Paciência, fruto de perseverança. Os 3 primeiros aspectos, as 3 primeiras qualidades do fruto, ela tem a ver com esse homem interior, com esse relacionamento que a gente tem com Deus. Agora, os 3 seguintes, iniciando pela paciência, tem a ver com a manifestação do amor, da alegria e da paz. Como que ela se manifesta? Como é que se manifesta o amor? O amor é paciente. Ele não fica nervoso, ele não estoura de qualquer forma.
Quando eu e você estouramos, é porque o nosso amor é carnal. O nosso amor é limitado. Mas quando a gente poderia estourar e a gente tem uma resiliência, uma resistência e consegue suportar, é porque o fruto do Espírito Santo está surgindo na nossa vida. Não podemos tratar a nossa esposa como quem trata um cachorro. E olhe lá, tem cachorro sendo tratado muito melhor do que a esposa dentro de casa, do que os filhos dentro de casa. Maridos que não tratam bem a sua esposa, que não têm paciência para conversar, que não têm paciência para esperar. Casamento indo por água abaixo, porque um não tem condições de suportar o que está acontecendo. Que o fruto do Espírito, da paciência, esteja na sua vida, na sua casa, que o amor verdadeiro esteja no teu coração, que haja alegria, que haja paz naqueles que servem ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra paciência vem de longanimidade. Duas palavras, longo temperamento, que na verdade quer dizer temperamento bem equilibrado, um temperamento controlado, quase que levando já para o domínio próprio. É isso que significa ser paciente, ser de ânimo longo, longânimo, é ter um temperamento longo, que não gasta rápido, mas ele é sustentado pelo poder do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Tem gente que diz que tem é um pouco vulgar, né? Eu vou falar sacola curta, né? Aí os irmãos depois imaginam outra palavra, né? Uma sacola que enche rápido a paciência. Nós precisamos ser mais resilientes, precisamos ser mais perdoadores, precisamos ser mais crentes, que o Espírito Santo opere em mim e em você, de forma tal que eu consiga tolerar as tuas fraquezas e você tolerar as minhas fraquezas. É tolerando as fraquezas uns dos outros, auxiliando uns aos outros, que nós vamos chegar lá, naquele grande dia. Temperamento equilibrado, temperamento controlado em Deus. Aprender a esperar sem perder a paciência, sem perder a esperança. Amém? Ter paciência. Uma das coisas que às vezes a gente pede, a gente às vezes quer aquilo que a gente pede, né? Mas nem sempre é aquilo que a gente pede que a gente recebe. Para adquirir alguma coisa, às vezes você precisa de outra coisa. Pastor, você está complicando. Às vezes, para a gente poder adquirir humildade, eu preciso ser humilhado. Então, quando eu peço para eu ser humilde, não é porque é uma característica bonitinha. Às vezes você pode pedir porque é bonito. Ser humilde é bonito. É um caráter, é uma característica muito bonita, muito sublime, que não está baseado em coisas humanas. Mas, para que Deus possa fazer você ser humilde, Ele vai fazer com que você sofra humilhação, padeça dificuldade, e aí você tem que passar calado, igual Jesus passou. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Não é sangue de barata, é o sangue de Jesus correndo nas suas veias. É o Espírito Santo descendo a seiva de Cristo dentro de você. Não é sangue de barata, mas é o sangue transformador, o sangue de Jesus que nos torna parecido com Ele. Aprender a esperar no Senhor, esperar sem perder a paciência, sem perder a esperança. Esse fruto, essa característica faz com que o crente exerça o autocontrole, o domínio próprio. É porque, na verdade, as características do fruto são interdependentes.
elas se relacionam entre si. Elas quase que dependem uma da outra, ou uma vai fazendo a outra surgir. Olha a tua vida e analisa qual é a característica do fruto que você deseja. Qual é a característica do fruto que está faltando na sua vida? O que é que você acha que você precisa mais hoje? O Espírito Santo é poderoso para fazer isso acontecer. Só que eu quero te dar um lembrete, um aviso. Não é as características do fruto do Espírito, não é para que eu receba. Eu não vou receber mais amor do que eu já ganhei. Eu não vou receber mais alegria do que eu já tenho. Eu não vou receber mais paciência do que eu já tenho. Não, não, não. Eu vou dar. O fruto do Espírito não é um fruto que eu produzo para mim mesmo, para eu mesmo comer. A maioria dos frutos eu dou. O Espírito Santo me usa para saborear outras pessoas, para alimentar outras pessoas. Quando o fruto do Espírito está na minha vida, as pessoas conseguem tirar de mim, ao invés do ódio, amor. Ao invés da reprovação, paciência. Eu espero. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Longanimidade, ânimo longo. Eu não vou estourar, mas eu vou suportar as lutas, os problemas, as dificuldades que surgirão. Louvado seja o nome do Senhor. Nos alimentamos realmente com os frutos do Espírito também. Mas é eu tirando, o Espírito Santo usando você para me alimentar, usando a mim para alimentar você. E aí a igreja vai sendo fortificada quando vivemos em comunhão, quando vivemos em união, quando damos as mãos num só objetivo, servindo ao único Deus, adorando ao único Senhor, tendo Ele como Senhor da nossa vida, como Salvador, como Deus nosso, andando nesse mesmo objetivo, como membros do mesmo corpo, não de corpos diferentes, mas membros do mesmo corpo. Aí eu vou ajudando você, você vai me ajudando, e nós vamos alcançando a graça de Deus. Ela capacita esse crente a exercer o autocontrole, aquela pessoa que se contém diante de qualquer provação, qualquer dificuldade, você suporta, você segura, engole. Eu, quando era mais jovem, eu gostava de, não é que eu gostava, as pessoas, até hoje eu tenho uma resposta na ponta da língua, mas à medida que o tempo vai passando, parece que eu amadureço um pouquinho, espero eu que eu tenha amadurecido um pouco mais. Mas eu sou pronto para dar resposta, irmão. Quando você pensar em me agredir, às vezes a resposta já está saindo e às vezes a resposta não é aquilo que você gostaria de ouvir. Mas quando eu tenho autocontrole, aí fica mais fácil. Mas quando eu era mais jovem, isso acontecia com mais frequência. Os outros falavam eu estava botando o Z para dentro da boca dele com a minha mão. Mas o Senhor Jesus transforma valente em ovelha. Porque tem gente que só é valente. De ovelha não tem nada. Mas para ser do aprisco, tem que ser ovelha. Tem que ser ovelha de Jesus, senão não vai fazer parte do aprisco. Vai ser bode. Está dando coice, quem dá coice é bode. Ovelha não dá coice, irmãos. Então, mas o Espírito Santo de Deus transforma. Esse negócio que pau que nasce torto vai morrer torto, irmão, Jesus transforma pau torto em pau reto. Só Ele. Não tem esperança, não tem jeito aos seus olhos, mas aos olhos de Deus tem jeito. Hoje eu estava ouvindo um louvor e o cantor falando
que estava orando para Deus tirar o filho dele das drogas, e o Senhor fez isso. Tirou o filho dele das drogas. Irmãos, só o poder de Deus para fazer algo que às vezes a gente não tem mais esperança. Quando não tiver mais nada para você fazer, continua crendo, continua acreditando, continua na esperança, continua esperando naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente espera, do que a gente pede. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos de dificuldade que a gente quer perder o controle, a gente quer ficar nervoso. Alguém dá uma fechada na gente no trânsito, tem crente que esquece que é crente e começa a xingar, colocar o dedo do lado de fora, não é o anelar não, é o maior de todos. Coloca o dedo maior de todos pela janela. Quando ele lembra que ele é crente, irmão, já fez tanta coisa, ele já seguiu, ele já buzinou, ele já cortou. Porque às vezes as pessoas acham que só os outros é errado, ele às vezes provoca a situação. E quando alguém faz, ele fala, opa, o que esse cara está fazendo? Uma vez eu estava fazendo uma viagem à noite, que ele diz que toda ação tem uma reação, né? Já diz a física. Estava fazendo uma viagem à noite com uma pessoa, e ele estava dirigindo. E eu estava, só nós dois no carro, fazendo uma viagem lá para uma cidade aí de Mato Grosso. A gente ia para a igreja, ia para uma convenção. E no caminho, o que aconteceu? Eu andando com ele e percebendo que ele gostava de andar com o pneu em cima da linha. Sabe a linha que divide as duas pistas? Ele botava o pneu ali, assim eu não erro, né? Não entorto, vai seguindo a linha. Eu olhando aquela situação, mas calado, sem querer ficar dando palpite. De repente vem um caminhão de lá, e quando o caminhão está chegando perto, o caminhão faz isso aqui para cima da gente. Oh, meu Deus do céu, você viu o que o cara fez? Eu falei, claro, tu fica com o pneu em cima da linha. Ele está te dizendo, sai da linha. Não tem jeito dele te falar de outra maneira. Ele ameaçou jogar para tu afastar daí. Sai da frente, rapaz. Às vezes a gente está fazendo desse mesmo jeito, irmãos. A gente primeiro provoca, aí o outro mete a mão e a gente fala assim, ó, me feriu. Eu vou na delegacia. Às vezes você está provocando. Aguenta. Engole o choro. Paciência, autocontrole, para enfrentar as dificuldades, para não reagir igual homem carnal, para não agir igual eu agia antigamente, porque antigamente eu não era transformado, mas hoje eu sou comprado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. E o meu caráter, o meu comportamento deve acompanhar como frutos dignos de arrependimento. A minha reação ante as coisas tem que ser transformada. Não se renda a circunstâncias difíceis, não perca o controle diante das provações. A paciência está intimamente ligada ao sofrimento. Às vezes, para a gente ser paciente, precisa passar pelo moedor de Jeová, pelo moinho. Precisa passar por tribulação, passar por lutas, para depois eu, pela minha reação, mostrar que o fruto do Espírito, da paciência, está em mim. E eu mostro ao mundo, eu mostro ao ímpio, eu mostro dentro da minha casa. Irmãos, família é a coisa mais incrível que tem. Pessoas totalmente diferentes, morando debaixo do mesmo teto e querendo ir para o mesmo céu. Tem que se ajeitar, tem que se perdoar, tem que dar a segunda chance, a terceira, a 10ª, e vamos embora, vamos que vamos, um ajuda o outro. Irmãos, eu não sei o que eu seria se eu não tivesse casado com a minha esposa, mas com certeza eu sou melhor porque casei com ela.
certeza absoluta, porque ela vela por mim. Ela me ajuda a fazer melhor. Já viu que tem casal assim? Que a esposa, quando empurra para cima. A ajuda para que a pessoa seja vencedor. Às vezes, na nossa ignorância, a gente não está vendo. É porque o homem é meio ignorante mesmo, meio estúpido, meio grosso. Aí tudo que a mulher fala, parece que a mulher está pegando no pé, mas às vezes ela quer o seu melhor. Mas às vezes a gente não enxerga isso. Falar isso, quando está acontecendo, às vezes eu não consigo, mas depois, quando eu dou uma olhadinha no todo, eu percebo o quanto que ela faz por mim. Não é por ela, é por mim que ela está fazendo. É isso que tem que ser essa família, né? Essa paciência, esses frutos do Espírito tem que estar dentro da minha casa também. A paciência tem a ver com sofrimento, tem a ver com perseverança, com resistência. Sem essa paciência, haveríamos de desanimar muito rápido. Você luta para ser crente, foge do pecado, fez tudo direitinho. Daqui a pouco começa a vir pancada na cabeça, pancada na cabeça, pancada na cabeça. Irmão, se não for o fruto do Espírito em nós, a gente desanima, a gente vai para o mundo. Mas quando a gente sabe quem é que pagou o preço pela nossa salvação, quando a gente sabe que Jesus sofreu muito mais por mim do que eu estou sofrendo por Ele, quando a gente entende essas coisas, a gente baixa a cabeça, baixa a crista, deixa de ser orgulhoso, e a gente se submete a Deus, se submete ao Espírito, e permite o Espírito Santo fazer a gente longânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nas dificuldades é que o Espírito produz em nós a paciência. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 8. Por isso mesmo, nós reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Foi o versículo que nós lemos, né? A virtude, o conhecimento ao domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Nós já lemos esse versículo hoje. Amém. Paciência e sofrimento. Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 11. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todo mundo está passando por correção para poder chegar lá. Mas se você está sem correção, se eu estou sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior amor ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por eles exortados, fruto de justiça. Aleluia. Sobre o sofrimento, nós temos o Moisés, e está no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo,
O 23 vai falar que ele foi guardado, né? Mas a partir do 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado, escolhendo antes sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés escolheu sofrer. Quem que vai escolher sofrer aqui, irmãos? Tendo por maiores riquezas o vitupério, versículo 25, né? Escolhendo antes ser maltratado, escolhendo antes ser sofredor, sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Escolher sofrer, ao invés de ter o gozo do pecado. Escolher padecer, às vezes perseguição no trabalho, porque você não se torna corrupto como os outros. Porque você não vai fazer as coisas de maneira errada, porque o Espírito Santo está na tua vida e você é fiel a Deus, e você serve ao seu patrão, como a Bíblia diz, servindo a Deus. Ou não? Está tudo interligado, irmãos. A nossa vida espiritual está interligada à minha vida de serviço, de trabalho. Se eu sou desonesto no meu trabalho, a minha salvação está em risco. Se os meus relacionamentos em casa estão fracassados, minha salvação está em risco. Porque se a culpa é sua, você não está andando de acordo com a palavra, e por isso tudo está desabando. É tudo correlacionado. É tudo bem ajustado. Aquilo que eu passo em casa, a superação que eu passo em casa, quando eu vou para a rua, eu faço superação na rua. A paciência que às vezes é exercida lá fora, quando eu chego em casa, eu também tenho que exercer. Irmãos, tem gente que separa a vida espiritual de vida conjugal, de vida de trabalho. Ei, é só um. Você é só um. Temos que refletir a glória de Deus dentro da igreja, no culto, adorando a Deus, mas também na minha casa, na minha rua, no meu trabalho, na minha escola, por onde eu andar, a glória de Deus tem que brilhar em mim. O fruto do Espírito é paciência. O significado não é apenas ser tolerante com as coisas que estão acontecendo, mas o que está em foco é a perseverança, o poder de esperar com paciência no Senhor. A paciência está ligada à resiliência. A paciência vai testar os seus limites. A paciência vai puxar a corda e só vai até onde você suporta. Deus não nos prova além do que a gente possa suportar. Ele vai puxar. Sabe que é só até ali, ele para. Amanhã, quem sabe, tem mais, mas hoje parou. Essa luta está vencida. Amanhã pode ter outra luta, mas hoje está vencido. Então, a paciência está ligada à resiliência. Não só o passar por tribulação, mas a resistência. O destaque vai para o modo como saímos das lutas. Como é que você sai de uma luta? Todo quebrado? Então, está difícil. Às vezes a gente chora, sim. Quando a luta vem, às vezes dá um baque. Mas a nossa esperança nele não pode falhar. A nossa fé em Deus não pode cair em dúvida, ser transformada em dúvidas. O destaque vai para o modo como saímos das lutas. Paulo ilustra bem, quando diz que temos um tesouro em vaso de barro. Não foi o texto ainda, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, eu vou te dizer, quando eu leio isso aqui, eu fico sem entender.
Parece que cada palavra é pior do que a outra. A palavra que nos atinge, que a primeira nos atinge, a segunda a gente escapa, né? São impares. Acontece isso, mas isso aqui não acontece. Acontece isso, mas isso aqui não. Para mim, todas as palavras são difíceis. As que a gente consegue escapar, mas as que a gente leva na cabeça também são difíceis. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque a paz, que quando tirada traz angústia, nunca será tirada de alguém que tem um fruto do Espírito, que é paz, um aspecto do fruto. Então eu sou angustiado, parece que não tem ninguém por mim, parece que eu estou só, mas eu ainda tenho paz no meio da tempestade, no meio da luta. Eu ainda tenho a paz de Deus, porque se eu não tivesse essa paz, eu não conseguiria suportar. Perplexos, mas não desanimados. Às vezes a gente se surpreende com a ação das pessoas. Vamos supor que você gosta de ajudar alguém. E dizem que tem gente que cospe no prato que comeu, não é isso? Tem gente que você ajuda ele, quando ele está melhor do que você, ele pisa em você. É ou não é? A gente pode ficar perplexo com as coisas que acontecem com a gente, ou com as coisas que acontecem perto da gente, mas a gente vai continuar sempre tendo ânimo para continuar fazendo. Não vamos nos desanimar. Faremos de novo. Faremos com outro que queira nos ajudar, que queira ouvir. E se esse outro não quiser reconhecer, eu faço por outro de novo, e faço de novo, e faço de novo. Porque fazer bem, só quem tem o Espírito Santo da sua vida. Porque quem não tem o Espírito Santo, a nossa vontade é fazer o mal. A nossa vontade é pagar o mal com o mal. Mas quando temos o Espírito Santo, nós pagamos o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Abatidos. Há lutas que a gente perde. Mas a gente não vai perder, como dizem, né? A gente pode perder até uma batalha, mas a gente não perde a guerra. A guerra toda a gente não perde, a gente perde hoje. A gente perdeu diante de uma tentação, perdeu diante de um fracasso. Mas eu vou chegar lá. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, com a graça dEle, com o Espírito Santo transformando a minha vida, eu vou chegar lá. Perdi hoje, caí com a cara na lama, mas eu não vou ficar no charco de lodo. Ele vai me levantar do charco de lodo e vai me colocar sobre a rocha, porque eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Abatido, mas não destruídos. Aleluias. Outro texto que eu coloquei hoje, falando sobre sofrimento, né? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem está dando glória a Deus aí na tribulação? Quem está falando isso aqui é Paulo. Você pode falar igual Paulo? Às vezes é difícil, não é? Mas Paulo está dizendo, e põe no plural, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que é isso, Paulo? Aí você escuta Paulo falar uma coleção de coisas que aconteceu na vida dele que você fala assim, eu não aguentava. Apedrejado, acho que 2 ou 3 vezes, açoitado, o que mais? Naufrágio. Quando ele escapou do naufrágio, irmão, ele chegou na ilha de Malta, ele foi pegar umas lenhas para poder colocar no fogo. O que aconteceu? Não foi qualquer serpente, foi uma serpente venenosa, que mata em poucos minutos. E todo mundo olhando e falando assim, vai morrer, quer ver? Vai tombar, quer ver? Vai tombar. Parece que é uma luta após a outra, quase morreu lá. Teve que dar ânimo para as pessoas que já estavam querendo matar todos os prisioneiros. Não faz isso não. Deus disse que nós vamos chegar lá na praia.
vai perder só a carga. Perdeu tudo que tinha, mas chegou com a vida. Tem hora que parece que você está desse jeito, né? Está ficando um monte de coisa para trás, está perdendo aqui, perdendo ali, perdendo aqui, perdendo ali. Mas entenda, Deus está com você. Mas como se eu perdi tudo? Deus está com você, mas está me mordendo a serpente. E é venenosa depois que eu fugi do naufrágio. Alguns olharam para ele e falaram assim, isso aí está amaldiçoado. Não morreu no mar, mas vai morrer agora na cobra. Em terra seca. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. Nada aconteceu. Às vezes a mão de Deus está conosco e mesmo assim nós passamos pelo mar, pela tempestade, pelos ventos fortes. O vento forte parece que vai quebrar a árvore, mas ele está dando resistência àquela árvore. Depois de uma tempestade, depois de uma tribulação toda, quebrou não? Está mais forte. As raízes estão mais firmes. Está te preparando para ventos mais fortes. Está te preparando para lutas mais fortes. Entenda, Deus está contigo. Alegria na tribulação, como pode ser isso? As lutas da vida não são para nos destruir, e sim para nos levar ao amadurecimento. Eu escrevi e coloquei nas nossas redes sociais hoje, né? Aproveite as crises para exercer a superação. As nossas pelejas trazem no seu bojo a possibilidade de crescimento ou destruição. Pode sim ser para destruição. Se ficar inerte, perderá a oportunidade de transformar dificuldades em paciência e experiência. O que você passa hoje pode servir de conselho para outra pessoa que esteja passando coisa semelhante amanhã. A sua luta hoje, Deus quer usar para te aperfeiçoar, porque somos aperfeiçoados pelas lutas. Eu não estou pregando aqui que vida de crente tem que ser vida tribulada, não. Eu não estou pregando aqui que vida de crente é sempre aquela vida que está sempre com luta, que quando acaba uma luta vem outra luta, acaba outra luta, vem outra luta. Não. Eu estou dizendo que às vezes isso pode acontecer. Alegrar em tribulação, como que é isso? Não fique inerte. Aprenda alguma coisa durante a dificuldade que você estiver passando. Mesmo que venha o desespero, vai vir um desespero em alguns momentos. Não sucumba ante as dificuldades, diante das dificuldades. Creia que você não está só. Desenvolva a confiança e a fé em Deus, pois Ele sempre está com aqueles que o amam. Só em Deus há esperança para a humanidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na hora da angústia. Na hora que vem a angústia, na hora que vem a dificuldade, Ele está no barco, Ele vai dizer ao vento, cala-te, aquieta-te, mar, e vai haver bonança. Mas primeiro vai sacudir. Primeiro você vai ficar na dúvida. Primeiro você vai falar, e agora? E a luta que você passa hoje, te ajuda a vencer batalhas maiores amanhã. Não desperdice a oportunidade de aprender. Não desperdice a oportunidade de superar dificuldades. Entenda, não estou só. Deus está comigo. Tem muita gente que na hora da tempestade ele fala assim, se Deus estivesse comigo, a tempestade não estava aqui. Se Deus estivesse comigo, o mar estava bonança. Mas Jesus estava no barco quando os discípulos passaram por ventos e tempestades. Mas o Senhor Jesus trouxe tranquilidade, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quando a luta vem, está provando o quê? A minha fé. Mas quando eu resisto, quando eu tenho resiliência,
quando eu permaneço em pé, quando eu falo para Deus, Deus, eu não dou conta, Senhor, eu não vou conseguir passar de novo. Você está falando com Deus e Deus vai falar assim, eu vou passar com você. A primeira vez eu estava com você, não estava? Estava, Senhor, porque senão não tinha conseguido. Eu vou estar com você de novo e você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Durante a semana eu vou estar colocando aí. Para Timóteo, a paciência é a chave de ser completo. Tem gente querendo ser completo fazendo coisas, comprando casa, comprando um carro. Ele acha que ele vai ser completo quando ele adquirir bens materiais, quando ele tiver relacionamentos fortes. Aí ele vai ser completo. Mas Timóteo está dizendo que a paciência é a chave para eu ser completo. Porque quando eu tenho paciência, eu passo pelas lutas. Quando eu tenho paciência, eu espero o tempo do outro. Não é no meu tempo, eu espero o tempo de Deus para acontecer na minha vida. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu vou ser perfeito se eu aguardar em paciência, porque quem aguarda em paciência segura a língua. Não passa blasfemando, não passa murmurando, não responde o que não devia, morde a língua, segura a língua, porque a Bíblia vai dizer que quem controla a língua controla todo o seu corpo, e essa pessoa é perfeita. Mas a paciência me ajuda a segurar a língua. Se eu vou impaciente, eu não consigo segurar a língua. Alcançar a perfeição para Timóteo tem a ver com essa chave que se chama paciência. Sabemos que para obtê-la, geralmente gera dor. Os testes que enfrentamos são responsáveis para o aperfeiçoamento da nossa fé. Aí o Tiago, ele continua, com essa ideia e nos mostra que por meio dos sofrimentos de outrem também podemos aprender, considerando-os por bem-aventurado por enfrentar os sofrimentos. Podemos também, por meio das lutas, alcançar a misericórdia e o favor do Senhor, o nosso Deus. Vamos ver essas referências corretas? Eu botei Tiago. E não encontro agora. Outra hora a gente encontra, É Tiago mesmo. O Tiago fala, no Tiago capítulo 1, eu falei que era Tiago e Timóteo aí na minha história. Mas é Tiago e Tiago mesmo. Capítulo 5, versículo 10 e 11. O que é que Tiago fala? Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas são exemplos de pessoas que passaram tribulação, dificuldade, mas permaneceram esperando em Deus. Eles não se defendiam, mas eles esperavam que Deus o livrasse. E se Deus não o livrasse, eles morriam. E estava tudo bem, porque eles sabiam que tinha uma esperança. E a esperança estava nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como Moisés escolheu sofrer para fugir do pecado, que nós possamos também fazer isso. Fugir do pecado, em nome de Jesus. E eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Felizes são aqueles que sofreram. Como é que é isso? Jesus falou disso, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque assim foi com os profetas antes de vós.
Aconteceu com os profetas. Aconteceram com os homens de Deus. Você não é especial porque está sofrendo. Mas você é bem-aventurado, porque está sofrendo com resiliência. Porque a palavra do Senhor vai dizer também em outro texto, que se você sofrer porque você fez coisa errada, você só está pagando a consequência do seu erro. Mas se você sofrer fazendo bem, aí não, aí é diferente. Se você sofrer fazendo bem, você vai glorificar o nome de Deus, você vai agradar a Deus. Eu acho que já está aqui na próxima, isso mesmo. 1 Pedro 2,20 foi esse texto que eu falei um pouco. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ser afligido e suportar as aflições. Pedro, nesse versículo, destaca que o sofrimento nem sempre vem dos nossos erros. Pode vir sofrimento quando você estiver acertando. Mas, gente, agora que eu escolhi ser crente de verdade, agora que eu estou tentando viver o Evangelho, agora é aí que a coisa aperta. Não preocupa não, vai ter vitória. Preocupa não, o nome do Senhor está sendo glorificado. Não preocupa não, Deus está te dando graça, Deus está te fazendo passar pelo vale, mas Ele vai passar com você. Sofre com paciência aquilo que está proposto e você vai ser agradável a Deus. Nem sempre o sofrimento vem dos nossos erros, porém pode ocorrer apesar de nossa fidelidade. E quando isso ocorre, nos tornamos agradáveis a Deus. Que a paz do Senhor preencha sua alma nos tempos de angústias. E você nunca se esqueça, a presença de Deus não impede a luta, mas sempre nos dá força para enfrentá-las. Amém? A presença de Deus na minha vida não quer dizer que eu nunca vou sofrer. Não impede a luta. Não impede dificuldade. Mas sempre Ele vai nos dar força para vencer a luta. Tenha essa confiança nesta noite. Que a paciência seja desenvolvida no seu caráter. Que você consiga suportar as lutas e ser agradável ao nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você, quem é que pode se opor? Amém? Nada, ninguém pode separar você do amor de Deus. Ninguém pode separar você de Deus. Nem a luta, nem os demônios, nem dificuldade nenhuma, nem a altura, nem a profundidade, nada neste mundo pode te separar de Deus. Fique firme, em nome de Jesus. Eu acho que já passou do meu horário, né? Vamos encerrar? Irmão Alain ainda está aí? Mais um louvor, irmãos? Depois de tanta palavra de sofrimento, vamos louvar? Vamos fazer igual Paulo e Silas na prisão? Não fica pensando que eu não passo luta, não fica pensando que o pastor não passou dificuldade na vida, não. São 50 anos e muitas coisas que acontecem comigo, eu percebo que é mais difícil que com os outros. Você já teve a sensação assim? Será que é a sensação de quem passa pela luta? Para mim tudo é mais difícil. Para outro parece que vem de mão beijada. Mas para mim parece que o negócio tem que ser mais... O embate parece que é mais ferrenho, a luta parece que é mais difícil. Mas Deus está com você. Se Deus está com você, você vai ser vencedor.
Amém? Vamos louvar a Deus?